Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, galera de todo o grande ABC e região metropolitana de São Paulo. Hoje é dia 16 de dezembro e tá começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC. E nessa terça-feira, como sempre, nós vamos trazer tudo o que mais importa pro seu dia a dia. Eu sou a Suzana Rezende e, como sempre, divido os mix com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Olá, Su, olá pessoal, uma boa tarde para você que está voltando para casa preso no trânsito. Começa agora o seu final de tarde com muita informação, contexto e aquele bate-papo que cabe no fone na rotina. Hoje o assunto tá bem quente. O episódio tá daquele jeito e tem crise pesada na Enel, com multa bilionária e apagão que virou caso de justiça. E ainda tem mais. A Receita Federal está ampliando o cerco sobre os benefícios fiscais das empresas, mais controle sobre renúncias tributárias e, além disso, notícias sobre a área ambiental. Então respira fundo, ajeita o som do fone ou do carro e vem com a gente, porque o seu final de tarde só começa quando a gente se encontra por aqui. Segura no banco antes do café esfriar e aumenta o volume que o ABC Cast já está começando. E para começar o programa de hoje, vamos falar sobre as multas da ANEEL com a Enel. JP, o apagão em São Paulo jogou uma luz, dessa vez sem trocadilho, numa situação bem complicada da Enel. A concessionária deixou de pagar 92% das multas aplicadas pela ANEEL desde 2020. E estamos falando de uma dívida que passa dos 345 milhões de reais. É muita coisa, Su. No total, as multas chegam a 374 milhões só em São Paulo, mas a empresa quitou pouco mais de 29 milhões. Teve penalidade recorde de 165 milhões em 2023, que a Enel levou para a justiça e segue sem pagar. Enquanto isso, o apagão recente deixou mais de 2,2 milhões de endereços sem energia. A justiça mandou religar tudo imediatamente e fixou uma multa de R$200 mil por hora em caso de descumprimento. A luz só voltou de vez no domingo à noite. E agora a Enel apertou ainda mais o cerco e quer explicações técnicas da empresa com laudo, plano de contingência e provas da atuação das equipes. A Enel diz que vai responder no prazo, mas a pergunta que fica é: até quando esse filme vai se repetir? Parece que a Enel virou especialista em transformar a falta de energia em falta de vergonha. Não paga multa, não entrega serviço e ainda acende a paciência do consumidor no escuro. No Brasil, a concessionária é o único negócio que lucra até com apagão. E a gente continua pagando a conta da luz, que não vem. Enquanto a Enel foge das multas, quem paga é o consumidor, com a mistura com a carne que está no congelador estragando, com dias sem trabalho pela falta de internet devido à energia, e a Enel continua por aí. Começando o nosso giro de notícias falando sobre resíduos sólidos. Ouvinte, olha que boa notícia para a Baixada Santista. A região foi contemplada com novos equipamentos de gestão de resíduos sólidos pela FECOP, o programa do governo do estado. 3 cidades entraram na lista. Então, Bertioga vai receber caminhão para coleta seletiva, Santos e Itanhaém optaram por trituradores de galho. A ação faz parte de um investimento estadual de 43,7 milhões de reais, voltado para melhorar a coleta, o tratamento do lixo e a preservação ambiental. E a ideia é simples e eficiente: mais estrutura para as prefeituras e mais qualidade de vida para a população. Natal gastronômico. O clima de Natal segue firme no centro de São Paulo, com o Festival Gastronômico do Natal Iluminado, que ocorre até 6 de janeiro. São cerca de 80 bares e restaurantes que participam da ação. Muitos com descontos, menus especiais, combos promocionais
E a ideia é unir comida boa com passeio pelas luzes, atrações culturais e eventos gratuitos espalhados por toda a região. Tudo faz parte do esforço da prefeitura para deixar o centro mais vivo, acessível e cheio de gente curtindo o final de ano. E fechamos o nosso giro de notícias com a Coop. E com essa correria de final de ano, a Coop resolveu dar uma força extra. 2 unidades de Santo André vão funcionar 24 horas com promoções na madrugada. As lojas da Giovanni Battista Pirelli e da Pereira Barreto vão ficar abertas sem parar até o dia 30. E quem gastar mais de R$ 299 escolhe entre Uber para levar as compras ou um panetone. Nas demais unidades do ABC, o horário se estende até meia-noite em datas específicas, enquanto nos dias 24 e 31 o atendimento vai até às 18 horas, até às 6 horas da tarde. No Natal e no Ano Novo, as lojas ficam fechadas, então atente-se aí aos horários. E essas foram as principais notícias do nosso giro de notícias de hoje, notinha rápida, direta e que mexe com o seu dia a dia. Se você quiser se aprofundar em cada uma delas, é só acessar o nosso site, que é o abcdoabc.com.br. Continuando aqui, vamos falar sobre o leão, sobre a Receita Federal. JP, as empresas vão precisar de atenção. A Receita Federal resolveu apertar o cerco e ampliou para 173 o total de benefícios fiscais que agora precisam ser declarados na DIRB, que é a Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária. E é mais incentivo entrando no radar do fisco a partir de agora desse mês. Pois é, né, Su? São 85 novos benefícios na lista, muitos ligados ao PIS, PASEP, COFINS e também ao Imposto de Renda das Empresas. A mudança vem com instrução normativa publicada no Diário Oficial e vale principalmente para médias e grandes companhias. A Receita diz que a ideia é dar mais transparência e melhorar o controle dessas renúncias fiscais, inclusive com o fechamento de dados da EFD Contribuições, para deixar tudo mais redondinho na hora da apuração. E olha o tamanho disso, já foram entregues mais de 2,1 milhões de declarações, somando mais de 600 bilhões em benefícios informados. A DIRB é relativamente nova, mas já virou peça-chave no esforço do governo para organizar e vigiar de perto os serviços tributários no país. O fisco, né? O leão virou uma espécie de Papai Noel sem trenó. Sabe quem mereceu, sabe quem fingiu e quem deixou o lucro escondido atrás da árvore. Transparência é a palavra de Natal. Todo mundo fala, poucos praticam e tem empresa que prefere enfeitar o rombo com um lacinho vermelho só para continuar acreditando que o lucro foi um presente do bom velhinho. Com certeza. Seguindo aqui, vamos falar sobre a paralisação da Petrobras. Ouvinte, JP, começou hoje e sem prazo para acabar. Os trabalhadores da Petrobras entraram em greve nacional depois de rejeitarem a proposta salarial da empresa. A paralisação já atinge refinarias, plataformas e áreas administrativas pelo país. E a adesão é grande, viu? São sindicatos ligados à FUP e à FNP, somando mais de 70 mil trabalhadores. O estopim foi o reajuste. A empresa ofereceu inflação mais 0,5% de ganho real e a categoria pede quase 10% para recuperar perdas antigas. E além do salário, a pauta é extensa, viu? Tem cobrança por acordo coletivo com mais garantias, mudanças no Vale Alimentação, condições de trabalho no offshore, teletrabalho e, claro, a situação da Petros, que também tem mobilizado aposentados e pensionistas. A Petrobras ainda não se manifestou oficialmente, mas o clima é de impasse total. A greve é por tempo indeterminado e lembra outras mobilizações recentes, inclusive aquela grande paralisação de 2020. Ou seja, esse capítulo ainda promete render bastante isso. Greve na Petrobras é quando o Brasil percebe que tudo depende do que vem no chão, inclusive o humor do povo. Quando o petróleo para, o país sente na veia o preço do costume, muito suor e pouca redistribuição.
E, é claro, o trabalhador precisa se unir para melhores condições de trabalho, é lógico. Isso afeta toda uma cadeia, afeta um todo, mas eles estão mais do que certos. Se a empresa oferece algo que não é digno, que não é justo, é preciso reivindicar por mais. E agora nós vamos para o nosso quadro Quem Disse Isso? Que é o momento que a gente para, respira e reflete sobre a frase que nós vamos te contar aqui. De repente anota ela e conta para um parente na hora que precisa. Então, JP, conta pra gente qual é a frase de hoje. Então vamos de frase. Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. E eu repito. Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. E é isso. Quem é o dono ou a dona da frase de hoje? Será que você adivinha? E quem disse isso foi o autor brasileiro mais lido no mundo. Foi ninguém mais, ninguém menos que Paulo Coelho. E ele foi traduzido para dezenas de idiomas e colocou a espiritualidade e autoconhecimento nas estantes do planeta inteiro. Ele tem esse talento de transformar perguntas internas em frases simples, que parecem até conversas, mas ficam ecoando na cabeça da gente por anos. É isso, você lê, pensa que entendeu na hora e percebe depois que a frase continua trabalhando em você. E talvez seja por isso que o Paulo Coelho chegou assim tão longe. O problema é que o universo continua conspirando, mas ainda com preguiça de prazo. Então a gente fala de multa que não se paga, de greve que não termina e de imposto que o leão tenta enxergar até no piscar do caixa. E mesmo assim, o país segue tropeçando para frente com o mesmo otimismo de quem compra panetone achando que vai durar até o Natal. Esse é o Brasil e esse é o livro que a gente relê todo dezembro acreditando que na próxima página o final finalmente melhora. Oremos. E é com essa reflexão que nós chegamos ao fim de mais um ABCcast, com informação na medida certa para você acompanhar o que realmente faz diferença no dia a dia. E lembrando, se você quiser ouvir outros episódios ou até mesmo compartilhar, nós estamos em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, aonde você quiser, basta nos seguir, apertar o sininho e dar o play. E se você curtiu o nosso episódio, compartilha com os amigos, com a família e até com aquele colega que vive reclamando do noticiário. Informação boa é aquela que circula e não deve ser guardada. E ó, se ficou alguma pauta pelo caminho, você viu alguma coisa que deveria pintar por aqui, manda pra gente. A gente sempre discuta por aqui e passa no nosso Instagram, que é o ABC do ABC _oficial, porque a conversa sempre continua por lá também. E é lógico, além de tudo isso, ainda tem o nosso site que é atualizado diariamente, abcdoabc.com.br. É isso aí, valeu, Su. Obrigado, ouvinte. E para você que tá aí de fone voltando do trabalho no carro, ou todo esmagado preparando o jantar, obrigado por dividir esse pedacinho do dia com a gente. Um abraço apertado e tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau! Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.